Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Estamos retornando hoje com o primeiro de uma série de vídeos e vamos trazer algo muito forte com relação à palavra de Deus. Nós demos uma paradinha, Deus sabe o motivo, mas estamos retornando hoje. Foi um período turbulento que eu passei, mas eu não posso olhar para aquilo que tentou me atingir, que tentou me parar, porque tentaram me parar de todas as formas. Mas graças a Deus, o Espírito do Senhor é mais forte na minha vida e estamos retornando hoje para trazer algo com relação à própria palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra, ou seja, Deus cria o universo. E Deus criando o universo, eu fico imaginando as galáxias, os planetas, as estrelas, os buracos negros, enfim, tudo que o poderoso criou. Quando nós olhamos pelo telescópio ou olhamos imagens daquele, esqueci o nome daquele satélite, eu acho que é Hubble, né? E nós vamos vendo, eu falo, meu Deus, o universo é muito grande. E o livro de Jó ele vai falar que Deus ele pega todas as estrelas, coloca na palma da sua mão e chama cada um pelo nome. Isso nos dá um significado do tamanho de Deus, né? É algo assim extraordinário. Mas Deus cria tudo através da palavra. E que palavra é essa? João ele vai falar, através do versículo 1, de 1 a 3, que a palavra é o Senhor Jesus. A palavra é o primogênito de todas as criaturas, ou seja, aquilo que foi criado em primeira mão, o que foi criado primeiro. Por quê? Porque não adianta eu pensar alguma coisa e não verbalizar aquilo que eu pensei. Se eu quiser falar com você, a não ser que fosse por telepatia, você lesse meu pensamento e eu lesse teu pensamento. Mas não funciona assim. Eu tenho que falar e você tem que escutar aquilo que eu estou falando. E você fala e me responde. Então, quando Deus cria a palavra, Ele cria um mecanismo para poder criar todas as coisas. Porque não adianta nada Deus pensar em criar alguma coisa e não ter a palavra verbalizada, ou seja, o poder da palavra. E aí a Bíblia diz que o próprio Senhor ele é o primogênito de todas as criaturas, daquilo que foi criado. Ou seja, átomos, moléculas, tudo foi criado pelo Senhor primeiro, para poder gerar matéria e por aí vai. Mas eu fico imaginando, aí veio na minha mente, Mateus capítulo 4, quando o próprio Senhor, ou seja, a própria palavra, ela é conduzida pelo Espírito ao deserto. E a Bíblia é muito clara, para ser tentada pelo diabo. E eu fico pensando, eu falo, como que algo que foi criado vai tentar, tem a autorização de Deus para tentar, para bater de frente, para tentar ludibriar, enganar aquele que o criou? Já parou para pensar nisso? É muito forte. Porque se Jesus criou todas as coisas, também criou o diabo. E por que Deus autoriza o próprio Senhor Jesus ser tentado pelo diabo? Você já pensou nisso? É como no caso do... Eu não vou falar sobre isso hoje, porque senão o vídeo fica muito longo. E eu prometi que eu não vou gravar mais vídeo muito longo. É como Adão e Eva no Jardim do Éden, onde tudo é perfeito, Deus cria tudo, nós vamos falar sobre isso, e de repente o diabo aparece lá dentro. Por que Deus permitiu? Se era muito bom, se era perfeito. Então o diabo ele vai tentar o Senhor. E por que ele faz isso? Por que Deus permite que isso aconteça? O diabo ele vai buscar distorcer o significado da própria palavra. É o que ele faz hoje. E testar a fidelidade de Jesus ao plano divino. Ele pega a palavra e distorce, como ele distorceu no Éden. Como ele tenta distorcer para mim e para você. E vai testar a obediência do Senhor ao plano divino. Ele veio com uma missão e ele tinha que concluir aquela missão. Quando ele morre na cruz, ele fala, está consumado, acabou. A missão que eu vim fazer, eu cumpri. E aí depois de cumprir, quando ele ressuscita, ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra.
E aí isso tem um significado muito grande mesmo, enorme. E nós não dá para falar sobre tudo hoje, mas nós vamos tentar falar com vários vídeos, né? até isso entrar na nossa mente. O poder da palavra, o poder da palavra. E por que eu estou enfatizando isso? Porque antes muitas pessoas não conheciam a palavra. Só que hoje, ao contrário, muita gente conhece a palavra e usa a palavra para distorcer a palavra. E eu acho que no nosso meio, no meio pentecostal, ainda tem algo muito pior. São os dons, que tem muita gente se perdendo por causa dos dons. Tem muita gente que não está dando a devida importância à palavra, está dando a devida importância aos dons. E aí o adversário, como ele é manipulador, e ele tem um exército de demônios à sua disposição, ele utiliza desses demônios, que são espíritos do engano, dentro das igrejas e na vida de pessoas, para poder trazer um significado errôneo da palavra, da sua interpretação e principalmente dos dons. Porque o espírito do engano, ele tenta se passar pelo Espírito Santo. Mas isso aí também eu vou deixar para um outro vídeo. Então Jesus, sendo o Verbo encarnado, responde com a interpretação correta e plena das Escrituras, demonstrando que a autoridade da palavra reside na obediência a Deus, não na sua manipulação. E eu quero que você entenda isso, para que você não seja enganado. Quando você tem a verdadeira interpretação das Escrituras, não tem diabo, não tem capeta, não tem demônio, não tem inferno que se coloque na sua frente, porque você está utilizando a palavra de Deus da forma correta. E quando você usa a palavra de uma forma correta, você vira uma chave. É como se você pegasse uma chave correta, colocasse numa porta e virasse aquela chave. Por isso que o Senhor falou: quando dois de vós concordarem na terra, será concordado no céu. De maneira correta, pelo poder da palavra. O que nós concordamos aqui dentro da palavra, pelo poder dela, e a verdadeira interpretação é ligado no céu. Então tem que acontecer. Tem que acontecer. Se está na palavra, tem que acontecer. Por isso que nós, nesses últimos dias, temos que tomar muito cuidado com a interpretação da palavra, temos que conhecer a palavra, temos que estudar a palavra, temos que entrar na palavra, esmiuçar a palavra, que é o que o diabo não quer que você faça. Por isso que não se estuda mais a palavra, por isso que as pessoas não interpretam a palavra de forma correta, as escolas dominicais estão praticamente falidas, não existem mais cultos de doutrina, de ensinamento da palavra, as pessoas só querem revelação, profecia e papapá e papapá. Mas esse é o primeiro vídeo de muitos vídeos onde nós vamos falar sobre a palavra e o poder da palavra. Nós vamos tentar trazer para vocês o significado de uma forma muito simplória, para que você entenda o significado, o poder e a verdadeira interpretação e a veracidade e a importância da palavra na nossa vida. Porque pela palavra tudo foi criado. E se você despreza a palavra, você despreza o próprio Senhor Jesus. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar. E não esqueça de deixar o teu like. Primeiro de muitos vídeos, vamos trazer o 2, o 3 e o 4, falar sobre a palavra, o poder da palavra, e nós vamos mergulhar nesse oceano, tá bom? Deus abençoe a tua vida, não esqueça de orar por mim, que eu oro por você. Fique na paz, Deus te abençoe.